Irmãos, vamos lá. Estamos aqui em Apocalipse capítulo 19, né? Caminhando para o fim dos estudos, mas tem muita coisa ainda para estudar. E eu convido então você a abrir lá no capítulo 19, essa sexta sessão que vai do capítulo 17 até o capítulo 19, que é as 7 visões do julgamento dos aliados. Nós já vimos sobre a queda da Babilônia. Vamos ver agora a exaltação dos crentes, depois a queda também das outras bestas, tá certo? Façamos a leitura e depois a gente faz uma recapitulaçãozinha rapidinho aí, tá bom? Então vamos lá. Diz assim então, Apocalipse capítulo de número 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas, presta atenção agora, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na sequência, aí nós temos então essa primeira parte fala das bodas do Cordeiro, a exultação no céu e o início, né, das bodas do Cordeiro, tá certo? Depois, o verso 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama, agora um indicativo pleno, para você saber do que nós estamos falando. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então
Vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ok? Então, nessa segunda parte, você que chegou aí agora, né? O Rafael aí e a Daiane. Pronto, agora lembrei que você... Obrigado aí, Rafa. A esposa. Também a família Fonte chegou, família Grião, a nossa irmã Vera, o Zé Luiz, também a família Magno. Deus abençoe. Se vocês não pegaram a leitura, depois nós vamos estar repetindo. Mas a primeira parte aqui do capítulo 19 fala então das bodas, a ceia das bodas do Cordeiro, né? O verso 9 diz, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E do verso 11 até o verso 21, as bodas da ira do Senhor, que acaba sendo o contexto para a destruição, tanto da besta do mar e da terra, né? Lembrando que aqui fala da besta com os seus reis da terra, a besta do mar, e fala também do falso profeta, que é o que representa a besta do mar, né? Os falsos ensinos, que faziam sinais e tudo mais. Eles são, então, vencidos da mesma forma que a Babilônia. Então, os três aliados de Satanás estão aqui nesse ciclo. A Babilônia descrita de uma maneira mais clara, né? Porque ela só havia sido mencionada anteriormente, mostra a queda, a destruição das nações, as ilhas se acabam, as montanhas se acabam, a grande fumaça. Aí ele fala do casamento do cordeiro, as bodas da ceia e a destruição das outras dos outros dois aliados de Satanás. Uma das coisas que nós temos tratado aqui, irmãos, e trabalhado, né, é que na sequência do estudo aqui em Apocalipse, a escola que nós temos proposto, o modo de estudo, é o paralelismo progressivo e não o sistema cronológico, né? Se a gente fosse usar o sistema cronológico, o capítulo 19 aqui do verso 11 até o 21, você teria Jesus vindo guerrear de novo, porque já foi tratado disso em outros momentos. O juízo seria de novo. Então você tem várias situações que comprovam essa ideia, que é uma característica que o judeu, que o oriental escreve, que é um modo cíclico, né, de sessões cíclicas, onde ele reconta a história várias vezes, e cada vez que ele conta e reconta, ele dá uma ênfase, né? Nós brincamos isso lá no início, né, com você, quando até por conta do aniversário do Gesiel, né, nós brincamos, as pessoas contando a história do aniversário do Gesiel, mas cada um dando uma ênfase, né? Um falando sobre a decoração, outro falando do grupo que cantou lá, outro falando da comida, outro falando do momento dos presentes. Então,
Conta-se sobre o mesmo evento várias e várias vezes, e cada vez que se conta, enfatiza algo que se quer. Então, ou a decoração da festa, ou os convidados, ou os músicos, ou a comida, ou o bolo, ou os presentes. É assim que funciona o sistema apocalíptico judaico, né, literário. Eles escrevem contando e recontando a história. Você vê isso em toda a Bíblia, né? Em vários momentos você vê contando e recontando. Quando você vai também para os oráculos de Daniel, né, as profecias de Daniel, você vê que ele conta a história usando a estátua de cabeça de ouro, peitoral de prata, tarará. Depois ele reconta a mesma história com uma outra visão, agora do leão, depois do urso, depois do leopardo e depois de uma besta fera. Ele está falando a mesma coisa, só que dando ênfase diferente. Então, a primeira coisa que você tem que quebrar para entender Apocalipse é tentar compreender Apocalipse no sistema cronológico. Se você fizer isso, você vai ficar doido, não vai entender nada, vai ter que inventar moda, né? Vai ter que inventar situações aí que não existem para tentar amarrar essa situação. Aí inventa a vinda secreta de Jesus, o arrebatamento na vinda secreta. A Bíblia nunca falou de volta de Jesus secreta. Jesus vai voltar outra vez e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que é o Senhor, todo mundo verá ele do Oriente ao Ocidente, ele, o sinal do Filho do Homem no céu e ele aparecendo em nuvens. Então, quando você usa o óculos errado para enxergar o modo da escrita apocalíptica judaica, aí você vai ter que fazer vários remendos, né, para tentar se adequar. E quando você usa o sistema cronológico literal, então aí você tem que personificar a besta, você tem que personificar o anticristo, você tem que... você viu aqui que não fala nada de 7 anos, mas você vai trabalhar com conexões aí, vinda de revelações extra-bíblicas. Você vai ter que depois, na hora que chegar no milênio, pensando que isso é literal, ter que esperar depois das bodas do Cordeiro voltar para a Terra e ficar aqui mais 1000 anos. Então, isso fica desconexo, não tem sentido. Quando Jesus fala em 1260 dias, em situações que até mesmo para aqueles que seguem a linha cronológica já foram situações que já passaram, e por que as coisas então cronologicamente não estão acontecendo como se deveria? Né? Então, cuidado. A primeira coisa que a gente, desde o início desse curso, tem chamado a sua atenção é desconstruir a influência da interpretação cronológica literal, né? Porque isso leva só a devaneios. Nós temos provado para você, durante esses meses que estamos estudando, que esse sistema, defendido pelo Dr. William Hendrickson, do paralelismo progressivo, são 7 ciclos, onde João conta e reconta a mesma história. O primeiro ciclo focando a igreja, os perigos que a igreja tem e o que Jesus espera dela. O segundo ciclo falando sobre a coroação de Cristo, que ele já reina hoje, que ele assumiu o trono, que tomou o livro selado, abriu os selos. Esses selos permitem à igreja avançar no mundo, mas traz como consequência a perseguição sobre ela, que o próprio diabo assim faz. Depois você vê essa igreja perseguida orando a Deus. Aí você tem o terceiro ciclo falando das trombetas, então da ação de Deus em julgar o ímpio, porque persegue a igreja, as trombetas de Deus especificamente para ímpio, e a aplicação, né, da resposta de Deus às orações dos crentes. É lógico que os crentes vão receber as perseguições dos cavaleiros lá dos selos, e os ímpios as trombetas. Aí depois você tem o registro de como que Satanás persegue a igreja, aí os aliados da igreja são apresentados. Depois você tem a ideia já do juízo final sendo apresentado, com os flagelos, que são os últimos, né, para acabar. Depois disso não tem nada
nada pior do que os flagelos e são últimos e tudo mais. E aí agora nessa sessão a pergunta, o que vai acontecer com os aliados de Satanás? Aí nós já vimos, a Babilônia cai e com ela o mundo inteiro destrói. Então se é destruído na Babilônia, se isso for cronológico, da onde que surgiu de novo as ilhas? Da onde que surgiu de novo as nações? Então é que são paralelos, né? Então ele trata primeiro da queda da Babilônia até o fim. Fala da exultação dos crentes com o grande juízo, a libertação e, consequentemente, arrebatamento e instalação do novo céu e da nova terra, que é chamada aqui o casamento do Cordeiro, por isso que a igreja é a noiva. E depois, e no paralelo, ele vai falar da destruição da besta do mar e da besta da terra, que são os outros dois aliados, mas sempre focando de modo paralelo e nunca cronológico, tá? Vamos lá que nós temos já perguntas aqui no início. Esse arrebatamento em duas etapas é bem claro no livro Deixado para Trás, que é uma desgraça esse livro Deixado para Trás. Ele é um romance, ele não tem nada de ensinamento bíblico. Entendeu? Isso aí é filminho de Hollywood. Apocalipse, Deixado para Trás. O duro que fez tanto sucesso tem o 1 e o 2. Mas isso não é Bíblia, irmãos. Isso não é revelação. Isso é fantasia, é romance. É igual este mundo tenebroso lá do Bert, não sei das contas lá. Teve uma geração inteira de crentes que leu este mundo tenebroso 1, este mundo tenebroso 2, e aí por isso que nós tivemos um boom de crentes saindo atrás, correndo atrás de caça-demônios, né? Expulsando demônio de banco. Aí eu sentei no banco, caí do banco, é porque tem um demônio, expulso o demônio desse banco. Então, isso aí é um desfavor para o evangelho, porque, na verdade, essas crônicas, esses romances, são puramente comerciais. Tem que ser entendido assim. Agora, se você lê esse tipo de coisa na perspectiva de revelação de Deus, aí traz toda essa confusão para a igreja, que é um desfavor, né? Então, se quer assistir lá, ou ler o livro, ou assistir o filme, uma perspectiva, como você está assistindo o Rambo, quando você está assistindo, sei lá, Star Wars, sei lá, qualquer filme de ficção científica, então tudo bem, pode assistir, não tem problema nenhum. Só que não assimile aquilo como teologia, como revelação de Deus, porque não é, tá bom? Então, é uma visão não só da Igreja Batista, o Miriane, mas de todos pentecostais e neopentecostais de uma maneira geral, né? Você tem muito batista, amilenista, que tem uma visão que segue essa linha do paralelismo progressivo, simbólico, né? Então você tem muita gente dentro da Igreja Batista que segue essa linha amilenista. Agora essa ideia do arrebatamento secreto, né? Que você está aqui, você pisca, de repente ficou a camiseta, o short, cueca, meia e sapato do cara, né? E se você ficou, então aí você tem uma chance, se você ficou, de morrer confessando Jesus. Veja, isso é ilógico com toda a Bíblia. Por quê? Primeiro, a salvação não é fruto do homem, da capacidade do homem. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo. É a vocação de Deus. Essa crença dá uma segunda chance para aqueles que ficaram. O crente meia boca, que de repente, todo mundo sumiu, aí vai ficar um pastor meia boca também, né? E aí vocês vão lá para a igreja, lá, o pastorzinho vai deixar um vídeo gravado, talvez seja esse meu vídeo aqui, aí vocês escutam e vê que vocês ficaram mesmo, não tem jeito, né? E aí vê lá um videozinho, e agora só tem um jeito agora da gente ir para o céu, se morrer por causa de Jesus, porque é o que vem da grande tribulação, a igreja vai ser retirada da tribulação. Veja, um erro vai puxando o outro, e uma base que não está nas escrituras, que vem das revelações contemporâneas, formulam uma doutrina para hoje. Esse é o grande problema, né? Que é característica da besta da terra, que vai trazer engano, que vai trazer
princípios errados para que você creia de modo errado e se afaste do Senhor. Então, tem crente que fala assim, meu amigo, aí se Jesus voltar, cara, o arrebatamento secreto eu fiquei, não tem problema, eu vou ter uma segunda chance, é só eu morrer por causa de Jesus, tudo bem, aí eu vou morrer, mas agora eu não preciso pegar sério com Deus. Para com isso, a hora de ser vigilante, santo e íntimo com Deus é agora. Você não vai ter segunda chance não, meu amigo, a hora é agora. Vamos lá, a Vera Mirtes também compartilha aqui e nos ajuda e diz, esse método paralelismo é compatível com a interpretação amilenista? Sim, ela é compatível com a interpretação milenista, porque nós vamos tratar dela no último capítulo, essa questão das escolas sobre o milênio, porque é no capítulo 20 que vai tratar do milênio, Vera, mas a ideia é bem simples. Da onde que vem essa questão das escolas pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo? O foco é o arrebatamento. O foco é o arrebatamento. Na sequência cronológica, qual que é a ideia? Capítulo 19, falou das bodas do Cordeiro. Se falou das bodas do Cordeiro, falou do céu. Então, arrebatamento, ponto. Então, cronológico. Então, dia 19 falou do arrebatamento, do 20 vai falar dos 1000 anos, então os 1000 anos vêm depois do arrebatamento. Nessa sequência cronológica. Então, o que eles falam? Quando o arrebatamento é antes do milênio, é pré-milênio, antes do milênio. Então, por isso que chama pré-milenismo. Um arrebatamento antes do milênio, antes da grande tribulação, que é só no final do milênio, antes do Armagedon, ou seja, você tem o arrebatamento da parte da igreja lá. E depois, do outro período, é o pessoal que vem da grande tribulação, porque a salvação é fruto do homem. Na visão da maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais e algumas batistas, a salvação depende do homem, é o homem que escolhe, é o homem que dá uma chance para Jesus. Por isso o sistema de apelo, quem quer dar uma chance para Jesus? Quem quer vir aqui? Quem quer não sei o quê? Não deixa para amanhã, você pode sair aqui da igreja, um caminhão passar em cima de você ali na esquina. Porque a salvação depende do homem na visão desse pessoal. Então, o arrebatamento, a igreja vai ser preservada de todas essas situações de guerra, que é descrita no final do capítulo 19, porque ele está seguindo a linha cronológica. Bodas do Cordeiro, vou para o céu. Jesus volta, tem grande tribulação, batalha, ele vence todo mundo com a espada da sua boca. E aí depois o milênio, aí ele vem para reinar 1000 anos, tarará, aquela coisa toda. Veja, nós já provamos por A mais B durante esse nosso curso, nesses meses, que esse sistema cronológico, ele não tem como se fundamentar, porque senão Jesus voltaria praticamente 7 vezes, haveria 7 juízos finais, e você teria a repetição de eventos, porque cada ciclo João cita, de certa forma, ela, entendeu? Então, voltando aqui rapidamente sobre as escolas milenistas, o foco é sempre o arrebatamento. Então, toda igreja cuja doutrina está na salvação do homem, é o homem que se salva, né? É o homem que decide se ele quer ou não quer salvar. Então, ele uma vez escolhendo Jesus, ele está preservado, entre aspas, na visão deles, da grande tribulação. Jesus nunca disse isso. Jesus, inclusive, diz que a tribulação vai ser diminuída, os anos serão abreviados por conta dos eleitos, por conta dos crentes. Então, os crentes vão estar na grande tribulação da mesma forma que o povo de Israel esteve no Egito enquanto das pragas do Egito. Deus preserva o povo, mas eles estão lá. Deus não tirou eles primeiro para o deserto para derramar as pragas sobre o Egito. Não. Estava todo mundo lá, derrama as pragas, aí por conta disso eles vão para a peregrinação para chegar para chegar em Canaã. Com a nossa realidade é a mesma coisa, só que em vez de Nova Canaã, nós vamos para Canaã, nós vamos para Nova Canaã. Então, na visão desse pessoal, o arrebatamento é antes de Jesus vir reinar. Tá? Então, pré-milenismo.
Tem outros que dizem, não, Jesus vem reinar, e aí é 1000 anos de paz, todo mundo vai se converter, não vai ter mais nenhum tipo de desvio teológico, nenhum desvio doutrinário. Então aí o cristianismo se torna a religião oficial do mundo inteiro, todo mundo crente, bonitinho, e aí então vem o arrebatamento no final. Então pós-milênio, o arrebatamento pós-milênio. E a visão amilenista, né, que esse termo é discutido, ou do milênio realizado, as pessoas, os teólogos contemporâneos preferem usar essa terminologia, diz que esse 1000 anos aqui, ele é simbólico, ele não é literal. E como é o início de uma sessão, sobrepõe as outras. O milênio começou quando? Quando Cristo foi assunto ao céu, recebeu autoridade no céu e na terra, se assentou no trono, tomou o livro selado e começou a desatar os selos. Então o milênio é simplesmente um número simbólico que aponta para a totalidade do reino de Cristo com aqueles que ele já chamou. Mas isso nós vamos tratar na aula 10, né, que é a partir da semana que vem. Mas, respondendo então a pergunta sobre o arrebatamento aí, tanto da Miriam quanto da nossa irmã Vera, no paralelismo progressivo, a visão é que Jesus já reina desde da sua ascensão. Então, o milênio é justamente esse período que nós estamos vivendo. Então, milênio, por que não falou, não usou a terminologia 1260 dias? Ou um tempo, tempos e metade de um tempo, que é os 3 anos e meio, que é citado por Daniel e citado aqui também, ou os 42 meses. Porque esse é o período completo. Os 1000 é um pouquinho menos. Por quê? Porque aí no final você tem a libertação de Satanás para a grande tribulação. Então é simplesmente um símbolo, um termo simbólico, mas que mostra Jesus reinando durante todo esse período, tá? Mas isso é assunto para a nossa próxima sequência aí, na última sessão, que é do 20 até o final, tá bom? Voltando aqui para o capítulo 19, irmãos, então esquece esse negócio da cronologia, então nós entramos no capítulo 19 de Apocalipse, e este capítulo fecha o ciclo, ou o 6º ciclo, que trata do julgamento dos aliados do dragão. Capítulo 17 apresenta, de um modo mais detalhado, qual é o terceiro aliado, que é a Babilônia, que é o sistema mundo que seduz, né? O capítulo 18 trata da queda dele, caiu a Babilônia, você lembra disso, lá no verso 2. Tá? Vamos lá. Ô Vera, eu acho que você é muito ansiosa, Vera, eu preciso fazer uma visitinha. Estou brincando contigo. Esse é assunto para o próximo ciclo, mas se já estamos no milênio, então Satanás está preso nos nossos dias? É óbvio que sim, porque se Satanás não tivesse preso, ele continuaria enganando as nações, tá bom? Me permita aqui, irmãos, só responder para a Vera aqui. Vera, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, por favor. Então Satanás está preso? Tá, por isso que ele usa os aliados. Eu sempre brinco quando trato disso aqui, né? Eu acho que agora não pode citar mais o nome, né? Mas imagine aí algo hipotético. Fernandinho Beira-Rio, para não, né? Um traficantezão, chefe do tráfico. Tudo bem? O cara tem aí um cartel fantástico, o cara transporta droga para tudo quanto é lado, periri pororó. A Polícia Federal vai e prende o cara. Tudo bem? Então você prendeu o chefão, só que ele tem os aliados deles. Esse cara continua comandando o tráfico de dentro da cadeia. É o que nós estamos vendo. Satanás está preso? Tá. Em um sentido. Nós vamos ver qual que é. E ele usa os aliados para perseguir a igreja e cumprir com seus objetivos. Então ele usa a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia para cumprir os seus objetivos de perseguir os descendentes da mulher, ou seja, os crentes em Cristo. Mas só para você entender
que Satanás está preso, nós vamos falar isso mais detalhadamente quando iniciarmos a próxima aula. Mas veja aí, ó, verso 20, só para você não ficar brava comigo, Vera. Vai lá. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, para não deixar claro, para não deixar dúvida de quem é, e o prendeu por 1000 anos. Então daqui, desse 1000 anos, que vem o termo milênio. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Para quê? Com que finalidade Satanás foi preso? Leia aí na sua Bíblia para mim. Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então Satanás está preso em que sentido? No único sentido restrito de que ele não pode mais enganar as nações. Até a primeira vinda de Jesus, quem que ouviu o evangelho se convertir? Basicamente, os judeus. Quando Jesus vence Satanás na cruz, paga o preço pela morte, Satanás perde a função de acusador, ele é lançado sobre a terra, vem com grande fúria para perseguir a igreja e faz isso durante o ministério terreno de Jesus. Só que ele usa agora isso, inclusive através dos seus aliados. Satanás está aí atuando? Tá, através dos seus aliados. Agora, a prisão de Satanás refere-se a quê? O texto vai dizer que ele está preso no sentido, veja, é simbólico, não é preso, Satanás está preso, está ali, não tem isolado lá, está preso em Marte, né? Então ele não pode atuar. Não é isso, é simbólico. Então ele está preso no sentido de não poder enganar as nações. É por isso que o evangelho avança. Até a ascensão de Cristo, o evangelho, a palavra de Deus ficava simplesmente resumida ao povo de Israel. Jesus vence na cruz, é recebido no céu, com autoridade no céu e na terra, e fala, agora vocês podem ir para o mundo. O ministério terreno de Jesus era só para o povo de Israel. Tanto é que quando chegam os estrangeiros, ele não quer nem receber. Fala, o dia que eu for levantado, eu vou atrair para mim todas as nações. Mas o ministério de Jesus foi para a ovelha perdida de Israel. Só que depois que Jesus vence, Satanás então é preso, não de modo literal, porque aqui é simbólico, sempre isso, quebra essa ideia do literal. E essa prisão ela tem um objetivo específico, que é não mais enganar as nações. Por isso que você prega o evangelho avança. Porque Satanás não pode mais enganar as nações. Só que Paulo já nos diz que quando nos últimos dias serão dias difíceis, porque as pessoas não darão ouvidos à sã doutrina. Cada um vai procurar o seu próprio ensino. Por que se dá isso? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho mais no capítulo 20 aqui, para tirar essa dúvida aí, apesar que depois nós vamos estudar isso com detalhes. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, que também é uma citação lá, Armagedon, que já foi tratado no ciclo anterior. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja, no final, na grande tribulação, meu amigo, as pessoas... você vai pregar o evangelho, as pessoas não vão querer dar ouvido. Você vai pregar a sã doutrina, não. Por quê? Porque o Satanás foi solto no sentido de voltar a seduzir as nações. E aí você prega o evangelho, as pessoas já estão seduzidas por Satanás e elas não vão dar ouvidos. Então,
Satanás já está preso hoje? Sim. Se ele não estivesse preso, ele continuaria a seduzir as nações. A prisão dele é nesse sentido. Então, se ele está preso, e o texto diz isso claramente, para não mais enganar as nações até completar os 1000 anos. Então, justamente porque ele está preso hoje, é que você prega o evangelho e as pessoas são alcançadas pelo evangelho. Se Satanás estivesse atuando ainda como sedutor das nações, você ia pregar e nada ia acontecer. Ele ia seduzir as pessoas de tal forma que elas não ouviriam. Tudo bem? Mas nós vamos trabalhar com isso mais para frente. Vamos lá, que hoje o povo está animado aqui no chat. Deixa eu até abrir o chat aqui para você ver. Então, nós respondemos aqui a resposta da Miriane, respondemos da Vera. A segunda questão aqui da Vera, aí a Jéssica pergunta: pastor, com tudo que já estamos vivendo, faz parte ou não da grande tribulação? Isso aqui, Jéssica, já não podemos falar. Existem alguns detalhes que ainda não estão muito claros para a gente cravar se já estamos vivendo ou não. A Bíblia vai dizer que a característica da grande tribulação são coisas que nós já estamos vivendo. Né? Por exemplo, a pandemia é uma situação que é característica da grande tribulação. Mas por quê? Porque nós nunca vivemos uma situação como essa, tá? Nem talvez a gripe espanhola. Mas a Bíblia diz que na grande tribulação vai ser uma perseguição tão grande sobre a igreja que algo tão terrível que nunca ninguém viu. Então pode ser que nós ainda estejamos às portas da grande tribulação. O ministério da iniquidade já é uma realidade, os anticristos já é uma realidade, desde inclusive do tempo da igreja primitiva, os falsos profetas iguais. Só que a intensidade da perseguição vai ser algo muito sério. Então, quando nós entrarmos realmente na grande tribulação, vai ficar claro para todo mundo, tá certo? Vamos lá, Vera pergunta de novo: mas nos dias atuais não existem nações que estão sendo seduzidas? Vera, em todo o tempo existe o eleito e o não eleito. Agora, mesmo nações que estão proibidas a evangelização, o evangelho chega e as pessoas estão se convertendo. Né? Então você tem, vamos pegar nações que estão sendo seduzidas. O Brasil sempre foi seduzido por Satanás. É o país do carnaval, a maior promiscuidade que existe na face da terra. Entendeu? Só que ao mesmo tempo tem pessoas sendo alcançadas. Aqueles que são do Senhor, que o Senhor... Aí entra na questão da soteriologia, né, que nós já estudamos há muito tempo, da salvação. Aqueles que são chamados pelo Senhor, que Deus... Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. E aqueles que vêm a mim de modo algum lançarei. Ou seja, aqueles que foram separados por Deus, Deus traz a Jesus. Essas pessoas ouvem o Evangelho, o Evangelho da salvação, creem e são batizados, são selados com o Espírito Santo. É assim que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Então, quando nós vamos falar de sedução das nações, você tem que pensar o padrão do Antigo Testamento até o ministério terreno de Jesus. O que acontecia? O judeu estava lá, a pregação a respeito do Messias estava lá, o templo estava lá, mas todas as nações continuavam cada uma adorando seus deuses. Era uma sedução de todo mundo. É nesse sentido, inclusive, que durante a tentação de Jesus, Satanás chega para Jesus e fala: eu te ofereço o que eu tenho. Eu te ofereço as nações. Por quê? Porque até aquele momento as nações estavam seduzidas por Satanás. O mundo jaz no maligno, no sentido de que pertencia a Satanás. Com Jesus vence na cruz, ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Opa! Então há uma mudança aqui grandiosa. Paulo vai dizer que Jesus cravou na cruz, envergonhou Satanás na cruz. Aí ele deixa de ter domínio nas nações, e aí começa, porque ele é preso no sentido de não mais enganar as nações, e aí o evangelho começa a alcançar. Mas alcançar quem? Aqueles que Deus separou para a sua glória desde antes da fundação do mundo. Então, é lógico
que ainda nós estamos vivendo esse período chamado ano aceitável do Senhor. Nós temos pregado o Evangelho e as pessoas ainda têm se voltado para o verdadeiro Evangelho, né? Para a palavra bíblica, né? Para as doutrinas da graça, para as doutrinas reformadas, bíblicas. Então ainda está. Nós não chegamos nesse momento que Satanás voltou a seduzir, porque quando chegar vai ser aquela situação, e ninguém vai ouvir. As pessoas não vão, elas estão seduzidas. E aí será uma característica, já falando com a Jéssica também, de quando esse dia chegar, que a gente fala de Deus, fala de Jesus, e as pessoas não darão ouvidos, porque estão seduzidas de novo por Satanás, aí isso é característica da grande tribulação. E aí eles se levantarão contra nós. E aí intensificará a perseguição da igreja. Então, essa afirmação, existem nações sendo seduzidas por Satanás, elas estão sendo seduzidas pelo poder da besta do mar, pelas heresias da besta da terra e pela sedução do sistema mundo, da Babilônia. Mas ainda pessoas, os eleitos, estão sendo alcançados, estão sendo, têm dado ouvidos ao evangelho e vindo, ok? Então, Satanás continua a seduzir as nações, em que sentido? Né? No sentido específico aqui, através dos aliados, mas aquele sentido que ele comandava todo mundo e ninguém se achegava a Deus, isso ele não faz mais, porque agora Jesus, como está lá em Mateus 28, tem a autoridade no céu e na terra. E é por isso que Jesus tem a autoridade que ele fala, ide para todo mundo. Agora você pode ir pregar para todas as nações, porque está debaixo da minha autoridade. E aqueles que forem meus vão ouvir o evangelho e vão aceitar a mensagem da salvação. Tá bom? Depois a gente vai voltar quando tratar do capítulo 20 de um modo mais específico. Então vamos lá para a gente não atrasar muito aqui. Então vamos lá, nós já vimos que no capítulo 17 apresenta a Babilônia, que é o terceiro aliado, o 18 trata da queda da Babilônia, já no juízo final, né? E agora nós tratamos no capítulo 19, que é o foco nosso aqui, das ceias do fim do mundo. As ceias das bodas do Cordeiro e aquilo que é chamado aí, acho que pelo Hendrix mesmo, o banquete dos urubus, que é o convite de todas as aves virem para comer os corpos daqueles que serão julgados, né? E depois lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o banquete dos urubus é o julgamento da besta da terra, que é o anticristo, e o da besta do mar. Na verdade, está trocado aqui, ao contrário, tá? O anticristo, a besta do mar, e o falso profeta, que é a besta da terra. Tudo bem? Então, vamos caminhar mais um pouco aqui. O juízo final aqui é o contexto do capítulo 19. Nós lembramos aqui que no capítulo 18 diz então que foi tudo destruído, todo mundo chorou porque a grande cidade já não existe mais. Foi arrojado para dentro do mar uma pedra grande, a grande cidade nunca jamais será achada, não tem mais arpista, não tem mais músico, não tem tocador de flauta, não tem clarim, não tem mais, ou seja, acabou, fim. Acabou então o juízo, o que acontece? Os crentes são agora sim arrebatados, por isso que ele ouve no céu, para as bodas do Cordeiro, para o período da festividade da vitória do Cordeiro e da sua noiva. Então, você tem aqui todo o registro do louvor, né? Aleluia, louvamos ao Senhor pela sua salvação, pelos seus juízos, julgou a meretriz, tarará, aquela coisa toda. Você tem de novo a figura do céu com os 24 anciãos, representando os 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo. Os 4 seres viventes que nós vimos que são os querubins lá, né? Segundo a interpretação, a chave de interpretação em Ezequiel. E aí eles louvam a Deus e tal. E aí então eles se alegram porque é chegada as bodas do Cordeiro. E a esposa, a noiva, já está ali preparada.
O arrebatamento é justamente a vinda de Jesus, a volta de Jesus para resgatar a sua noiva, para levar embora a sua noiva. Nós já vimos no estudo sobre as festividades judaicas e a relação com Jesus, que Jesus é o noivo, né? Que Jesus, então, veio buscar a sua noiva. A primeira vinda, ele faz aliança com a sua noiva, cumprindo com toda a tradição judaica, vai preparar lugar e volta no dia que o pai determinou, tudo isso porque são características do casamento judaico. Nós já tratamos disso também. E aí, então, aqui o capítulo 19 trata então da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, mas ao mesmo tempo a vinda de Jesus para exterminar com os inimigos, que é do verso 11 em diante, tá certo? Então, o contexto aqui é o juízo final. Há louvores ao nosso Deus e o convite, porque chegou às bodas do Cordeiro. Isso aqui está no verso 7 do capítulo 19. A noiva, ou a esposa, já está preparada, vestida, né, de linho finíssimo, que aponta para a sua santidade, a sua pureza, né, a justificação plena e tudo mais. E aí, como eu disse, entendendo o processo através da cultura judaica sobre o matrimônio, então, na primeira vinda de Jesus tem os esponsais, que é o contrato nupcial, depois você tem um intervalo com o pagamento do dote, Jesus morrendo na cruz, e preparando as moradas nupciais. É por isso que Jesus fala, eu vou preparar-vos lugar, quando estiver pronto eu volto. Isso é simplesmente um símbolo também, né? Jesus não está lá trabalhando de pedreiro construindo a sua mansão, não é verdade? É simplesmente uma expressão idiomática que faz sentido dentro do idioma hebraico e da cultura emblemático para a cultura judaica, hebraica, que aponta que Jesus é um noivo, da mesma forma que o noivo vinha, fazia o contrato com a família da noiva, com a noiva, ir embora, até construir a casa, preparar tudo, terminar de pagar o dote, aí então ele volta para buscar a noiva, e o termo é justamente arrebatar, porque é raptar, né? O noivo judeu, ele rouba a noiva, ele vem de noite e leva ela, e aí todo mundo sai num cortejo de nupcial para a festa, que é as bodas, né? Ou a ceia nupcial. Jesus vai fazer da mesma forma, né? No caso das bodas do casamento judaico, são 7 dias de festas, que aponta para esse tempo da perfeição. E as bodas do Cordeiro aqui são a eternidade, né? Na onde que você leu aqui, em algum lugar, que fala que as bodas só vai durar 7 anos? Não, é a eternidade. Jesus, quando leva a noiva, ele já leva a noiva para ficar com essa noiva o resto da vida. Só que da mesma forma que ele vem para resgatar a noiva, ele vem como juiz, ele vem para julgar os inimigos e os ímpios. E aí é isso que trata a parte do verso 11 até o verso 21. Tá? Então vamos lá caminhar mais um pouquinho aqui. A partir do verso 21, então, volta-se o foco para o julgamento dos dois aliados restantes, que é o anticristo e o falso profeta, né? O anticristo, a besta do mar, agora está certo aqui, e falso profeta, a besta da terra, que é o poder governamental e o poder religioso. Então, nós vemos aqui a partir do verso 19 em diante, que então Jesus vence eles e eles também são destruídos, são julgados e lançados para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse mesmo lago de fogo que arde com enxofre, que o último ciclo, a partir do verso 20, que vai falar da queda do próprio Satanás, nós lemos aqui, lá no verso 10, que o diabo sedutor deste mundo foi lançado também para dentro do lago de fogo de enxofre, no mesmo lugar onde foram lançados a besta, que refere-se à besta do mar, o governo, e o falso profeta, que refere-se à besta da terra, né, a falsa religião, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Então não existe aquela visão católica de que o céu é o reino de Deus e o inferno é o reino de Satanás. Satanás não tem reino nenhum, ele vai ser julgado, né, e vai ser lançado nesse fogo aqui, nesse lago de fogo,
e de enxofre, e vai ser ali atormentado por toda a eternidade como manifestação da ira de Deus, né? Não tem o reino de Satanás, não existe, tá bom? Então vamos lá, os aliados de Satanás, né, agiam através da coação, poder governamental perseguindo a igreja, através da alienação, que são os falsos ensinos, as heresias, o liberalismo das falsas religiões, e até de religiões que são sérias, mas que um grupinho lá ama mais o presente mundo do que o Senhor e a sua palavra, né? A Bíblia não é importante, né? Essa frase que ficou emblemática para nós, e a da sedução da Babilônia. Então agora chegou a hora do julgamento. Então a Babilônia já caiu, já foi dito lá no capítulo 18. O anticristo e o falso profeta está faltando. Aí o verso 20 diz que eles são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, inclusive o inferno depois vai ser lançado. O inferno é esse lugar intermediário, né, onde estão as almas dos ímpios. O inferno também é lançado nesse mesmo lugar. Nós vamos ver isso no outro ciclo. Então veja, irmãos. O sexto ciclo, que é do 17 ao 19, trata da queda dos aliados, o julgamento e a queda dos aliados de Satanás. A pergunta fica, mas e Satanás? Aí João vai recontar toda a história de novo no último ciclo, que começa no capítulo 20, contando desde o início da história. Por isso ele volta a falar da prisão de Satanás. Por isso ele dá uma data de início, tá? Mas aqui o contexto desse sexto ciclo é a visão dos julgamentos, tanto da besta do mar, da besta da terra, da Babilônia, ou do anticristo, do falso profeta e da prostituta, que são sinônimos, né? Então por isso que você não tem também aquela situação, tem que ser uma personificação? Não necessariamente. Né? O homem, mas fala do homem da iniquidade, tá? Então isso é um ponto forte, mas pode ser simplesmente um sistema. Da mesma forma que a Babilônia é um sistema mundo de sedução, de promiscuidade, a besta da terra é um sistema de heresia, falsas filosofias e falsas religiões, a besta do mar, o anticristo, pode ser também simplesmente esse modelo, né, de sistema governamental, econômico e tudo mais. Tá? Então são possibilidades. Por quê? Porque nós não estamos tratando de interpretação literal, porque nós já vimos que não é dessa forma que deve ser feito. Tudo bem, irmãos? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Depois nós vemos então que no verso 11 começa dizendo: vi o céu aberto. Né? E aí fala da vinda de Jesus. Né? É lógico que aqui também dentro dessa ideia de um símbolo. Esse símbolo de cavaleiro branco, olhos de chama de fogo, é a mesma descrição que já foi dada para Jesus lá no capítulo 1 de Apocalipse. Né? Então ele começa a dar detalhes, lembrando que ele está escrevendo isso aqui ainda debaixo do Império Romano, para a igreja. E os romanos, lendo um negócio desse aqui, não vão entender que ele está falando de Jesus. Somente aqueles que já faziam parte da igreja conheciam características ditas, tanto Ezequiel, Isaías, Jeremias, sobre o Filho do Homem, Daniel, com essas características de olhos de fogo, né, com diademas. E aí, quando ele diz que o seu nome se chama Verbo de Deus, então ele tira toda e qualquer dúvida, mostrando que ele está se tratando aqui da volta do retorno, que é só mais um, a volta de Jesus, não tem 7, não tem 6, 5, 4, nem 3, são só 2, que é a volta para julgar os aliados e os ímpios. Por isso que ele vai fazer, a partir do verso 17, convidando as aves para comer os corpos, né, daqueles que foram julgados. Reis, comandantes, poderosos, dos próprios cavalos e cavaleiros, dos homens livres, dos escravos, tanto pequenos como grandes.
Tá bom? Então vamos lá. O céu aberto anuncia a vinda visível de Jesus. Sempre, a volta de Jesus é sempre uma visão, né? Uma vinda visível. Não existe na Bíblia nenhum momento dizendo que nós teremos um arrebatamento secreto. Isso é fruto de uma nova revelação posterior ao período bíblico. Né? Algum iluminado lá diz que teve uma visão e diz que era isso que aconteceu, e isso acabou se tornando aí um óculos para a interpretação de todo Apocalipse e de outros textos que falam da volta de Jesus. Mas você não tem isso. Se você for fiel às Escrituras, você vai ter que lançar fora esse tipo de interpretação. Então, um cavaleiro chamado fiel, verdadeiro, com os olhos de fogo, como eu disse, igual o capítulo 1, diademas de vitória, mostrando a sua glória, conhecido como o Verbo de Deus, então aí o Logos, né, a palavra, então não tem outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Esse cavaleiro branco diferencia lá do cavaleiro do primeiro selo, porque esse aqui, além de ser dado o nome, ele tem uma espada na sua boca. E lá nós temos um arco e flecha. Né? Então, só para você saber que não é o mesmo cavaleiro dos selos. Então, Jesus Cristo, depois é dito que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Veja isso aqui, Vera Mirtes. Ó, essa declaração já é importante para você entender que o capítulo 20 não é cronológico, mas é a repetição. Aqui no capítulo 19 já diz que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, se ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é porque ele já reina. Ele não vai esperar vir o milênio para ele começar a reinar. Já está reinando desde a sua ascensão. Ele, inclusive, só foi para o céu para isso. Para tomar o trono, se assentar no trono, tomar o livro, que ninguém podia nem olhar para ele, só aquele que venceu. E aí ele recebe toda a autoridade no céu e da terra. Ele já reina, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desde a sua vitória na cruz. Então Jesus é o Rei, tá certo? Se você fizer uma descrição aqui desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, e poderoso, está lá no Salmo Messiânico, o Salmo de número 2, que reflete também essa ideia de que ele vem ferir as nações. Ele vem com uma espada afiada, que ele vem com um cetro de ferro. Por quê? Porque aponta para que na primeira vinda de Jesus, ele vem para buscar a ovelha. Ele não vem, inclusive ele diz isso: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para buscar o perdido, né? Para curar aquele que precisa de cura, para aquele que está perdido. Agora, a segunda vinda de Jesus é descrita dessa forma: ele vem de modo duro, porque ele vem como juiz, exercendo a sua função de rei, ele vai aplicar o seu juízo. Então, um outro convite é feito. Ao invés do convite para as bodas do cordeiro, que aponta ao arrebatamento da igreja, né? Agora os convidados são as aves de rapina. Para elas foi preparada uma ceia também, né? Um banquete com a carne de todos os ímpios que serviram aos aliados de Satanás. Então, aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da imagem da besta, eles vão morrer, né? Os seus corpos ficarão lá jogados, e as aves de rapina, é lógico que é mais um símbolo, né? Mostrando aqui para a aplicação do juízo definitivo do grande julgamento de Deus. E então essas aves de rapina vêm para essa ceia preparada para elas, comendo a carne dos ímpios, dos reis, comandantes, poderosos, livres, escravos, como eu já citei aqui, né? Todos aqueles que serviram os aliados de Satanás, como também é descrito no verso 20, tá certo? Porque ele seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Vamos lá caminhar aqui mais um pouquinho por causa do nosso tempo. Se você tiver mais alguma pergunta aí, por favor, fique à vontade. O julgamento dos inimigos, então. O sexto ciclo é contado, né? Os 3 aliados do dragão foram vencidos e julgados pelo cordeiro que venceu. A igreja, já vestida de linho puro, né? Ou seja, adornada, purificada, foi levada pelo seu noivo,
aí a volta de Jesus e o arrebatamento, para comemorarem as suas núpcias com grande alegria. E o céu fica cheio de júbilo, todo mundo adorando, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todo mundo exaltando e glorificando a Deus. E a ideia aqui, como é o fim do ciclo, já é para toda a eternidade. O noivo chegou, as bodas aconteceram e os inimigos não existem mais. Por isso toda a alegria. Isso fica claro no próprio louvor aqui do capítulo 19, né, o verso 2, que diz: porquanto verdadeiros e justos são seus juízes, pois julgou a grande meretriz. Ou seja, os inimigos já foram julgados, não exercem mais. Julgou a grande meretriz que corrompia toda a terra com sua corrupção, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. Então, é a ideia de que os inimigos foram definitivamente vencidos, e por isso o júbilo e o símbolo aqui que aponta para a vida com Jesus, a vida eterna de Jesus, o noivo, e da igreja, a sua noiva, para todo sempre. Então, o noivo chegou, as bodas aconteceram, os inimigos não existem mais. Mas aí surge uma outra questão, né? Nós vimos então Jesus vencendo a besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o falso profeta, e a prostituta, a Babilônia, que é a prostituta. Tá. E Satanás, o que vai acontecer com ele? Aí então João começa a contar toda a história de novo no 7º ciclo, respondendo o que vai acontecer com o dragão, a antiga serpente, o diabo, que é Satanás.